A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre a divindade do Espírito Santo. Uma dinâmica que vai tentar explorar e compreender as características divinas do Espírito Santo baseado em várias evidências bíblicas. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Bíblia, né, para todos os alunos, tá? Quadro, cartolina e marcadores e também tirinhas de versículos, tirinhas com versículos bíblicos sobre a divindade do Espírito Santo. Inclusive essas tirinhas, elas podem ser feitas com os versículos que nós vamos sugerir logo abaixo na descrição do vídeo, tá? Você pode pegar outros também que você pesquisar e encontrar, mas nós já vamos dar uma facilitada muito boa, deixando para vocês vários textos bíblicos onde mostra a divindade do Espírito Santo. Bom, antes do início da dinâmica, examine cuidadosamente os versículos bíblicos que destacam essa divindade do Espírito Santo e depois você tem que se certificar de ter um conjunto suficiente de papel, ou seja, de tirinhas, para distribuir para os seus alunos. Comece com uma breve explicação sobre a importância da divindade do Espírito Santo na nossa fé como cristão e também a relevância de entender isso para a nossa vida cristã. Destaque principalmente a necessidade de basear a nossa compreensão da divindade do Espírito Santo nas evidências bíblicas, não é em achismo, tá certo? Outra coisa também, depois de tudo isso, você vai distribuir papéis ou tirinhas com versículos bíblicos sobre a divindade do Espírito Santo para todos os seus alunos. Então, tem muitos textos, gente. O Espírito Santo ele tem atributos divinos. Você vai encontrar na Bíblia que o Espírito Santo ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é soberano. Além disso, ele também participou da criação, ele nos criou. Ele foi quem inspirou os profetas de Deus a escrever a Bíblia Sagrada. Então tudo isso são textos que você vai encontrar para poder colocar à disposição dos seus alunos na hora da dinâmica. Então você vai pedir que eles leiam silenciosamente esses versículos, essas tirinhas que você vai entregar para os seus alunos sobre o que cada um desses versículos revelam sobre a divindade do Espírito Santo. Divida os alunos em 3 ou 4 grupos, mais ou menos, depende muito do tamanho da sua sala. E aí cada grupo vai discutir os versículos que recebeu, destacando as evidências bíblicas da divindade do Espírito Santo. Encoraje o compartilhamento de pensamentos, de compreensões sobre o assunto que estará sendo estudado, o que você vai estudar com eles, que é a divindade do Espírito Santo, né? E isso eles vão compartilhar, eles vão expressar suas compreensões ali no meio do grupo. Bom, cada grupo, depois que fizer esta meditação, esta compreensão, eles vão apresentar os seus principais pontos sobre a divindade do Espírito Santo, apoiando-se em quê? Nos textos bíblicos que foram fornecidos, tá? Use um quadro ou uma cartolina para você sair notando os pontos principais que foram discutidos ali no meio dos grupos, tá? Peça a cada aluno que tire um momento para refletir sobre como a dinâmica influenciou a sua compreensão a respeito da divindade do Espírito Santo. Encoraje os seus alunos a orar de uma forma individual, buscando uma conexão mais profunda com o Espírito Santo. Conclua essa dinâmica com uma breve síntese dos pontos principais sobre a divindade do Espírito Santo. Incentive os seus alunos a continuar estudando a Bíblia para aprofundar a sua compreensão sobre o Espírito Santo. É crucial compreendermos que o Espírito Santo não é uma simples influência divina, mas ele é o mesmo Deus, pertencente à Trindade divina. Ao explorarmos algumas verdades bíblicas sobre o Espírito Santo, nós podemos entender a sua divindade e compreender como a sua presença é vital em nossas vidas como cristãos. Olhando para as Escrituras, nós encontramos evidências claras da divindade do Espírito Santo.
Em Atos, por exemplo, no capítulo 5, a começar do versículo 3 em diante, nós podemos ver Pedro confrontando Ananias e Safira, dizendo: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de mentir ao Espírito Santo? Não foi a mim que você mentiu, mas a Deus. Aqui, Pedro ele estabelece uma equivalência direta entre mentir ao Espírito Santo e mentir a Deus, enfatizando a traição ao Espírito Santo. Como um ser divino, o Espírito Santo ele desempenha um papel crucial em nossas vidas diárias. Ele não apenas nos guia em toda a verdade, mas ele também realiza uma obra transformadora em nós. Em Tito 3, versículos 5 e 6, nós lemos que nós fomos salvos pela lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, de forma generosa, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A sua obra regeneradora não apenas justifica, mas ela também nos capacita a viver vidas transformadas. A divindade do Espírito Santo também é destacada com a possibilidade de uma comunhão íntima com Ele, que é o nosso Deus. Em Romanos 8,16, nós somos lembrados de que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa comunhão, ela vai além de uma relação teórica. É uma experiência pessoal, onde somos considerados como filhos de Deus, guiados e fortalecidos pelo próprio Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós. Ao refletirmos sobre a divindade do Espírito Santo, nós permitimos que essa verdade, ela transforme a nossa perspectiva e a nossa vida também em relação a Deus. Nós reconhecemos a sua presença constante e a sua obra transformadora em nossas vidas. Que possamos viver cada dia na dependência de Deus, deste Deus, que é o próprio Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie, que Ele nos transforme, que Ele nos fortaleça, nos capacitando a viver uma vida que glorifique ao Deus Trino em todos os aspectos de nossa vida. Que a divindade do Espírito Santo não seja apenas uma doutrina aleatória, mas uma realidade viva e presente em nossa caminhada de fé, em toda a nossa vida, tá bom? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.